Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluias! Hoje é quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. Aleluias! Nós estamos nesta manhã gloriosa. Desde as 4h pouca da manhã eu já estou na madrugada com Deus, agradecendo a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito na minha e na sua vida. E Deus trouxe ao meu coração para compartilhar contigo a palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4, nós vamos fazer um pequeno comentário a respeito de Abel e Caim. De Abel e Caim. Versículos 5, 6, 7, nós vamos aí percorrer alguns versículos da palavra de Deus. Eu convido você, meu amigo, minha amiga, para compartilhar comigo, para entrarmos nas profundidades da palavra de Deus, para nós aprendermos junto aquilo que o Espírito de Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, venha trazer para nós a revelação do Espírito de Deus. Amém? Conto com a tua presença junto comigo, conto com você intercedendo pela igreja na terra, pelo nosso país, conto com você para interceder pelo povo que está sendo perseguido, né? Quantos estão sendo perseguidos, tá bom? A temperatura tá boa, o tempo tá fresquinho, né? Governador Valadares, nós estamos com a faixa de 21 graus, céu nublado. Ilhéus também 21 graus, ontem choveu bastante em Ilhéus, graças a Deus. E Porto Seguro também, né? No estado de São Paulo, a temperatura está marcando aí na volta dos 15, 16 graus. Glória a Deus por isso. Lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, naquela região, a temperatura está um pouco baixa, mas está bom também. Deus é o Deus que controla o tempo, Ele faz da maneira dele. Vamos lá. Sem perca de tempo. Sem perca de tempo. Para você entender o início dessa palavra, que talvez alguns não vão entender, se eu começar lá no versículo 7, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então isso aqui é só para você entender que quando nós vamos falar de Caim e Abel, de Abel e Caim, houve primeiro, né? Foi os primeiros filhos que nós entendemos que foi os primeiros filhos de Eva e Adão. Eles conheceram um ou outro, né? Foram aqueles primeiros seres humanos que Deus colocou ali para cuidar do jardim do Éden, né? Não sei se havia outros antes deles, mas o que nós entendemos aqui na palavra, que é os primeiros contatos que Deus teve, que formou do pó da terra, foi Adão. Então o que dá a entender, que eu acredito, é que esses foram os primeiros a ser colocados na face da terra por esse Deus que tudo pode. Aleluias, porque a Bíblia nos ensina que ele formou do pó da terra o homem, né? Logo após ele ter criado céus e terra, e pela sua palavra ele foi formando. Ele disse: haja luz e houve luz, haja terra e hoje terra, haja água sobre águas e houve água sobre água, e aquilo ali foi acontecendo. E então nós entendemos que Deus criou Adão e Eva, foi os primeiros seres humanos que ele criou e formou para a sua imagem e semelhança, para que vivesse
em um mundo para que vivesse em, eu posso te dizer assim com as minhas palavras, a mil maravilhas. Porque imagina quem não quer viver uma vida totalmente tranquila, sem guerra, sem briga, sem morte, sem isso, sem aquilo outro. Então eu acredito que Deus formou, pelo que a palavra diz, eu creio piamente, que Deus formou o jardim, chamado Jardim do Éden, né, que está localizado ali, parece que naquela região de Iraque, por ali afora eu não tenho aqui, eu já até li, estudei sobre isso, mas passou o tempo e eu não tenho mais. E é fácil buscar também no Google aí. Você puxa aí que vai falar onde foi o Jardim do Éden. Eu tenho que pôr você também para trabalhar na Bíblia, buscar assuntos também. Não posso ficar aqui declarando tudo para ficar de mão beijada, não. É ou não é? Você concorda ou não concorda comigo? Porque nossa mente tem que trabalhar, então nós não podemos pegar tudo de mão beijada. Desculpa, nós temos que pesquisar. Então, como eu estava dizendo, Deus colocou o homem no jardim do Éden com a intenção de adorar ele, glorificar, exaltar o nome dele. Mas Deus, ele por ser onisciente, onipresente, por ser soberano, ele não é um Deus que ele quer dominar a pessoa. Ele não quer ser um dominador. Ele não quer ter você ou eu como escravo dele, como um objeto dele, não. Ele quer nós como filho obediente. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então ele, nesse jardim a qual eu mencionei, ali existia muitas coisas ali, inclusive árvores de toda. E o primeiro teste de Deus para com a criatura a qual ele fez, o primeiro teste foi o seguinte: de todas as árvores do jardim você pode comer, de todas. Deus deu, o primeiro teste de Deus foi esse aí, de todas. Mas só tem uma que está localizada ali bem no centro, no eixo desse chamado Jardim do Éden, que você não deve tocar, não deve comer, porque aquilo ali vai trazer uma consequência muito ruim, muito triste para a sua vida. Tipo assim, mais ou menos. Então, o que acontece? Nessa época que Deus formou o Jardim do Éden ali, formou o homem e a mulher e colocou ali, já havia acontecido de Deus ter expulsado do céu Lucifer. Deus já tinha expulsado. Lucifer já estava na terra. Ele, a terça parte de anjos, a qual ele conseguiu manipular lá no céu de glória. Imagina que no céu de glória, Satanás conseguiu manipular uma terça parte dos anjos. E não foi poucos, não. É profundo isso daí, eu vou falar sobre isso aí.
Eu vou orar ao Senhor, pedir ao Senhor uma revelação profunda, porque isso é profundo. Se ele conseguiu manipular, se ele mesmo teve inveja, ciúme, quis ser igual a Deus ou maior do que Deus, imagina se ele tentou contra aqueles que foi criado por Deus ali no céu de glória. Imagina o que ele não vai fazer comigo e com você aqui nessa terra. Essa é só uma introdução. A introdução que leva nós a entender que para que você entenda que como Adão e Eva conseguiu conhecer um ao outro, foi depois dessa atitude errada de Eva. Porque como disse, como Satanás já tinha sido lançado na terra por causa das suas atitudes erradas, ele aproveitou a oportunidade. Bom, ele deve ter pensado, se eu conseguir manipular anjos que estavam ao redor do trono, servindo a esse Deus soberano, não vou conseguir manipular um ser humano, mesmo feito pelas mãos dele, igual nós somos feitos pelas mãos dele, não vou conseguir manipular? E aí ele entra em ação. Aí ele entra em ação, né? E através de uma serpente, ele incorpora numa serpente, porque Satanás não está em parede, Satanás gosta de corpo físico, corpo de animal. Ele entra, onde tem corpo ele entra, que ele possa entrar, ele entra. E naquela época ali, ele entrou, o corpo que ele achou mais fácil para entrar ali foi a serpente. E ele, através da boca da serpente, ele manipulou Eva. Triste sorte. Ele manipulou Eva, e pelo que ele manipulou Eva a respeito de se alimentar daquele fruto, a verdade é que Deus só estava testando Eva sobre a obediência. Mas o inimigo das nossas almas, como ele não gosta dessa palavra de obedecer, principalmente obedecer ao nosso Deus todo soberano, então ele manipulou. Ele manipulou e ele conseguiu. Eu vou parar por aqui. É uma introdução só para você saber que a partir disso daí, que ele conseguiu manipular Eva a comer daquela fruta que ela ia conhecer o bem e o mal, quer dizer que havia alguma coisa para descortinar a mente e o entendimento do ser humano. De conhecer mais coisas, conhecer mais profundidades. E ele conseguiu. E a partir disso aí, Eva e Adão foi na lábia da Eva. Não sei se nós podemos acusar Adão disso aí, não sei, era companheiro, e companheiro com companheiro, às vezes a gente faz coisas que talvez nem é para fazer, mas a gente acaba fazendo pelo carinho que a gente aprende a ter pela pessoa. Não sei se foi isso aí, mas a partir disso daí, desses acontecimentos que nós podemos falar mais profundamente sobre isso, como já disse,
aí nós vamos começar a falar a respeito de Abel e Caim, que foi aí que Eva e Adão se conheceram e houve esses primeiros filhos desse casal lindo e maravilhoso que não deixou, creio eu, de herdar a vida eterna por causa dessa desobediência. Porque a desobediência, ela tem um limite para aquele que quer ter arrependimento e reconhecer o amor e a compaixão de Deus pela sua vida. A desobediência, ela só não pode prosseguir na vida do ser humano que almeja a vida eterna. Mas se ele obedecer e procurar não fazer, aí ele consegue alcançar aquilo que Deus tem de melhor para nós na nossa vida. Amém? Nós vamos dar continuidade, talvez amanhã, talvez... Eu às vezes quero fazer um dia sim, um dia não. Mas Deus proverá, prove a Deus me orientar se eu devo fazer todo dia, porque há uma profundidade muito grande a respeito dessa história linda e maravilhosa que aconteceu, né, nos nossos patriarcas. Vamos orar. Quero orar pela sua vida, pela minha vida, para que Deus possa nos abençoar nesse mês de junho, libertar, salvar, curar, restaurar vidas. E se você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ainda não aceitou, não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você faça para a glória do nome do Senhor, para você herdar a vida eterna quando as trombetas tocar. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, eterno e fiel, nessa manhã, Papai querido, eu te agradeço pela revelação da Tua palavra, pela orientação da palavra do Senhor. Apresento esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga, essa pessoa que está do outro lado. Meu Deus, essa pessoa que está em depressão, essa pessoa que está, Papai querido, tentando suicidar, tentando suicídio, essa pessoa que está no hospital, que está na UTI, que está em cama, que está no leito, mesmo em casa, eu apresento, Senhor, essa criança que está com problema respiratório. Eu apresento, Senhor, essa pessoa que está com dengue, com essa chikungunya, com pandemia. Apresento, Senhor, essa pessoa que está com febre. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que está com infecção, inflamação nos ossos, essa chamado artrose, artrite, bursite. Pai querido, o Senhor, não existe problema que o Senhor não cura, enfermidade, doença que o Senhor não cura. Então eu apresento ao Senhor essa pessoa que está com Alzheimer, com demência, que está, Papai querido, com mal de Parkinson. Eu apresento essa pessoa, apresento o Senhor, Papai querido, para que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, derramar sobre essa pessoa a bênção da cura, da libertação. Nesta manhã eu declaro cura, eu declaro libertação, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pai querido, abra as portas para esse desempregado, para esse pai de família, Pai querido, para que ele possa cuidar das suas obrigações. Meu Deus, meu Rei, meu Pai, operando o Senhor, quem impedirá? Meu Deus, salva, liberta também as prostitutas que estão presas pela máfia da prostituição. Pai querido, liberta aquele homem, mulher que está sendo levada pelo tribunal do crime, Pai. Faz um milagre de salvação na vida do homem ou mulher que vive no mundo da criminalidade, Pai. É a minha oração nesta manhã, que são 5h40 da manhã, nessa quinta-feira de 6 de junho, Pai querido, e o nome do Senhor há de ser glorificado, e você diga amém, amém, e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus continue te abençoando,
Compartilhe esse vídeo, meu irmão. Me ajuda a ser um evangelizador pelas redes sociais. Amém? Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus.